Olá, muito boa tarde. Santidade e morte, dois temas que se cruzam estes dias, quando a liturgia católica celebra todos os santos, no dia 1 de novembro, e faz memória dos fiéis defuntos, no dia seguinte. São dias vividos com intensidade por muitas famílias, cujo significado vai ser analisado pelos convidados do programa Eclésia, o Padre Nélio Pita, da Paróquia de Santo Tomás de Aquino, e o Padre Robson Cruz, da Paróquia de São João de Deus. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa. Começava por vos pedir uma distinção entre estes dois dias. São temas que estão próximos. Há, por vezes, a confusão na celebração e a mistura mesmo da celebração destes dois dias, 1 e 2 de novembro? Eu penso que a confusão tem a ver, sobretudo, em termos pragmáticos. O dia 1 é feriado e as pessoas... Era, já não... Hoje, este ano é domingo, não é? É domingo. E as pessoas costumavam aproveitar o feriado para irem à campa e visitar os entes queridos que tinham partido para a casa do pai. Mas eu acho que não deve haver, digamos, esta separação, ou deve haver esta separação, porque o dia 1 é de facto um dia muito importante, é a festa da Igreja, e da Igreja Celeste, da Igreja que passou por este mundo e cujos membros espelharam a essência de Deus. Nós sabemos que existem um conjunto de pessoas que a Igreja considera santos, foram canonizados, mas existe um universo infinito de homens e mulheres cujos nomes nós não sabemos, mas são eles santos, foram exemplares, e a Igreja faz-se desta realidade de homens e mulheres que, não tendo, digamos, não tendo destaque maior na história, tiveram um papel determinante na construção da comunidade. Mas também parece-me importante ter em conta que celebrar a festa de todos os santos não é apenas olhar para o passado, porque a Igreja não faz arqueologia, mas é sim estimular os cristãos a viverem a santidade. São Bernardo dizia: quando penso nos santos, sinto-me um desejo a arder de santidade, e de facto nós deveríamos também sentir este desejo intenso de viver uma vida santa. Se nós perguntássemos aos cristãos hoje: têm desejos de viver uma vida santa? Provavelmente nos surpreenderíamos com as respostas, porque seriam... Negativas? Talvez. Negativas, talvez. Mas porque negativas. se acha que é porque se acha alguma que meta ao alcance de alguns? Porque é algo extraordinário, algo do outro mundo, quando a santidade é uma graça, é um dom de Deus que é acolhido pelo homem, que procura na sua vida precisamente viver segundo aquilo que é a vontade de Deus, conforme ao projeto de Deus. E nesse sentido não está fora do nosso alcance. Nós é que nem sempre ou poucas vezes estamos disponíveis a trabalhar para isso. Padre Robson, e porquê estes dois temas em dias consecutivos? Alguma... enfim, iria dizer pedagogia por parte da liturgia, ou é circunstancial? A comemoração dos fiéis defuntos tem apenas o estatuto de uma comemoração, semelhante a uma memória obrigatória, pouco mais que isso. Mas traz também um acento numa dimensão que, mesmo a esperança da ressurreição, mesmo a fé no acontecimento pascal, não subtrai aquilo que é o mistério da própria morte. Ou seja, nós podemos acreditar de todo o coração, ser tocados pelo dom da fé. Fazer da morte de alguém um festival é um bocadinho desusado. Porquê? Porque a liturgia também nos acentua que a experiência da fragilidade humana, a experiência da caducidade física, continua a ser para nós um mistério que supõe a confiança na promessa de Cristo, que nós podemos ser recriados por um novo amor do Pai. E por isso tudo aquilo que acentua essa fragilidade humana, não é, torna-se presente nesse dia. Rezamos pelos que partiram, rezamos para que possam verdadeiramente contemplar a Deus e rezamos, sobretudo, para que se apresse o dia da sua ressurreição final, não é? E, portanto, onde a promessa de Jesus, não é, de uma vida plena, não física, como nós a conhecemos sobre a Terra, mas uma vida corporal plena, se torna uma realidade em nós. E o dia 1, a santidade, como assumi-la como um projeto para todos os batizados. E aqui o Evangelho vai nos ajudar, porque é as bem-aventuranças. Jesus subverte o conceito de santidade do Antigo Testamento. O livro do Levítico, no capítulo 19, faz o desafio da santidade. E o Pentateuco, todo ele e todo o Antigo Testamento,
quando pensa em santidade, pensa em pureza ritual, pensa em perfeição pessoal. E Jesus democratiza o conceito de santidade, dizendo: a santidade não é o meu esforço de perfeição, não é a minha pureza ritual. A santidade é eu abrir-me ao dom de Jesus. E por isso mesmo o Evangelho de São Lucas, por exemplo, subverte porque diz que o primeiro santo canonizado não fez nada de bom durante a vida, a não ser no momento da morte. É o bom ladrão. Não pôde reparar os crimes, não pôde compensar a injustiça dos seus atos, apenas diz: Jesus, lembra-te de mim no teu reino. E é o primeiro santo canonizado. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque a santidade não é o que nós fazemos, mas é a capacidade de acolher a vida de Deus em nós. E as bem-aventuranças são um modelo disto. Vamos ouvir então esse texto das bem-aventuranças que é proposto para as Eucaristias deste domingo e a forma como apresenta esse itinerário da santidade. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis, quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Padre Robson, no Antigo Testamento tínhamos um decálogo, um conjunto de leis. Aqui, e como dizia há pouco, há uma nova proposta, uma nova metodologia para esse ideal de santidade. Assim, no Antigo Testamento temos, sobretudo, para além dos mandamentos, digamos assim, de um decálogo, temos, sobretudo, um conjunto de preceitos de pureza ritual que enquadram esta santidade em termos de perfeição, irrepreensibilidade, ausência de transgressão. Jesus subverte isso. Primeiro, as bem-aventuranças são dirigidas àquela multidão que o ouve. E nós sabemos que quem estava no Monte das Bem-aventuranças da Galileia não era propriamente os escribas e doutores da lei. Estava o povo simples, o povo que se reúne ali. E é a eles que Jesus diz: bem-aventurados vós. Aliás, o final do Evangelho deixa muito claro: alegrai-vos e exultai. Porque esse é o destino. Como é que esta santidade acontece? Não acontece pela irrepreensibilidade da ausência de transgressão, acontece pela escuta da palavra. Ou seja, é no facto de ouvirem o ensino de Jesus que eles se tornam bem-aventurados. Mais ainda, acontece no dinamismo de comunhão e acolhimento da vida do próprio Cristo. Porque Jesus não é apenas alguém que transmite informações, a sua palavra não é apenas dar notícia, é sobretudo comunicar uma vida que transforma a pessoa humana. E por isso mesmo, as situações contraditórias, a maior parte delas, se lermos Deuteronômio 28, correspondem a maldições pelo não cumprimento das normas da lei, tornam-se aqui sinais de uma Páscoa nova que vem. As lágrimas, a pobreza, a perseguição não são fruto de um castigo, mas são uma ocasião para fazer este caminho pascal de comunhão com Cristo. E a escolha destas circunstâncias, da pobreza, os que choram, os puros, tem essa referência também ao Antigo Testamento que fazia? Exatamente, porque é o contraste, ou seja, enquanto a maior parte das pessoas sentem que a pobreza é castigo, que as perseguições são castigo, que as lágrimas são castigo, Jesus diz, não é um castigo, é a ocasião para fazerem a experiência da Páscoa. Padre Nélio, de que forma é que se propõe este ideário nos dias de hoje? Acho muito interessante e muito bonito pensarmos nas bem-aventuranças como o Papa Bento XVI falava delas como uma autobiografia oculta de Jesus. Ele é o pobre de espírito, é o manso, é o misericordioso, é o homem que trabalha e que morre pela paz, é o homem que é perseguido, o homem Deus que aceita essas circunstâncias e, portanto, ele é para nós a referência, o modelo, e ser santo significa aproximar-se dele,
procurar assumir nas circunstâncias concretas também esta forma de ser e de agir. E neste sentido, voltando um bocadinho atrás, nós podíamos perguntar, para ser santos é preciso fazer algo de extraordinário? Bem, eu diria que não é preciso fazer, e é preciso fazer algo de extraordinário. Digamos que uma resposta um bocado ambígua, paradoxal. Não é preciso fazer milagres, ressuscitar mortos, ser carismático, falar línguas, andar sobre as águas, isso está fora de questão, mas é preciso fazer algo de extraordinário neste sentido, porque o mundo convida-nos, na vida ordinária, no dia-a-dia, a sermos contrários, a sermos ricos, a sermos espertos, a não sermos muito pacíficos, porque se formos pacíficos, outros podem nos explorar. E então, viver segundo as bem-aventuranças é viver um modo de vida extraordinário, digamos, no ordinário da vida. E isso é a santidade, é seguir Jesus. E este projeto só se entende bem vivendo. O cristianismo não é uma proposta teórica, não é uma doutrina filosófica, é quando nós vivemos, quando sentimos as agruras da vida, que nós experimentamos o que é ser pobre em espírito ou sofrimento, ou quando estamos a lutar por uma causa, animados por uma boa intenção, é que sentimos o que é ser puro de coração e fazer a experiência de ver a Deus. É quando trabalhamos pela paz, sendo capazes perder a nossa própria paz, porque às vezes as pessoas têm a ideia da paz como algo que me faz estar de braços cruzados, deixa-me em paz. E a paz bíblica nada tem a ver com isso, não é essa paz. É ser capaz de sofrer até os espinhos, sofrer os pregos da cruz, para que outros tenham a paz. Quando vivemos essas situações concretas, é que estamos a viver as bem-aventuranças e, neste sentido, estamos a viver o ideal de santidade que é proposto a todos os batizados. Nós não podemos esquecer isso. Todos os batizados são chamados a uma vida santa. Por exemplo, quem é mais novo, quem, sei lá, frequenta grupos de jovens ou a catequese nos seus últimos anos, a juventude que tem diante de si sempre ideais de perfeição, de que forma é que recebem um texto como este? Eu acho que a compreensão do texto por um lado, há aqui também contradições. Por um lado, os jovens são capazes de gestos extremamente generosos. Os jovens são capazes de fazer coisas que nós, os mais velhos, os adultos, porque estamos agarrados a um conjunto de seguranças, já não conseguimos fazer. O jovem é capaz de desinstalar-se, de correr riscos, de, portanto, fazer coisas que são, digamos assim, para além das marcas. Por um lado, isso é verdade. Por outro lado, nós sabemos que o mundo em que vivemos, toda a mentalidade, uma grande parte da mentalidade, desafia os jovens a viver muitas vezes no outro sentido. E por isso esta mensagem de Jesus, por um lado, é bela, é extraordinária, mas primeiro a minha vida, primeiro os meus planos e logo se vê. Por certo, uma experiência, enfim, um caminho que se faz caminhando, não é? Sim. Como em muitas circunstâncias desta experiência crente de toda a vida. Passámos à análise do texto da primeira leitura, Padre Robson, no livro do Apocalipse. Que visão ou conjunto de visões são essas e que significado também tem esse ver uma multidão imensa que ninguém podia contar? É curioso, nós sabemos que essa leitura do Apocalipse traz muitas dificuldades, até que é no diálogo interreligioso, né? Porque alguns grupos religiosos supõem ser eles os herdeiros dos 144 mil, vindo de todas as tribos. O que acontece aqui é que a contemplação do Apocalipse, que parte de um contexto de uma igreja perseguida, de uma experiência de sofrimento por causa da fé, diz agora desta capacidade inclusiva de toda a fé. Primeiro fala-se dos 144 mil, vindos de todas as tribos de Israel, 12 mil por cada tribo. O que se diz que não apenas aqueles que abriram o seu coração a Cristo na primeira pregação apostólica, mas que todos aqueles que receberam a promessa de Deus vão ser redimidos. E esta contemplação gloriosa é muito próxima daquilo que na Carta aos Romanos anima o coração de Paulo sobre a reconciliação com o judaísmo. Por outro lado, uma multidão inumerável de todos aqueles que se abriram ao mistério de Cristo, né?
fazendo essa experiência de receber a sua vida e dar a vida por ele, né? Que agora são revestidos com as túnicas brancas do martírio. Das coisas mais belas é essa contemplação. O mistério de Cristo é um mistério que aponta para uma grande reconciliação final. Significa que a santidade de Deus transborda exatamente, não apenas no meu desejo individual, sozinho, contra toda a gente, testemunhar a minha fé, mas é o próprio dom do amor de Deus que se vai revelar e capaz de incluir todos aqueles que andavam dispersos. Não é? Padre Nélio, o seu comentário a este texto? Eu gosto desta expressão, os que estão marcados, os que foram assinalados, e todos nós pelo batismo fomos marcados. Aliás, nós dizemos que o sacramento do batismo imprime caráter, uma marca que não se pode apagar. E nós fomos marcados e somos chamados a fazer parte desta multidão. Mas ainda, no dia do nosso batismo, nós recebemos a veste branca e somos convidados a manter essa veste branca impura, pura até a eternidade. E este é o desafio da santidade, é mantermos a nossa vida o mais pura possível até que possamos fazer parte desta liturgia celeste que aqui apresenta de uma forma tão bela, uma liturgia em que estão todos contentes, apesar das provações que passaram, ninguém está a queixar-se, ai, dói-me isto, ai, foi pena, ai, estou arrependido. Não. Há um sentimento de alívio e de satisfação que é aquilo que eu imagino que é a eternidade, de satisfação, de contentamento, de comunhão plena com todos. Claro, quando se fala dos assinalados, dos marcados, não se pode excluir também aqueles que não foram batizados. Houve muitos homens e mulheres que nunca não ouviram falar de Jesus e não foram batizados, que eu acredito também, e a Igreja acredita, que farão parte também desta multidão de homens e mulheres que gozarão da eternidade. Analisámos a segunda leitura que se escuta neste domingo, Padre Robson, na primeira carta de João, a partir, por exemplo, desta afirmação, agora somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Aqui a primeira epístola de São João vem-nos recordar que, afinal, aquilo que é o grande acontecimento da nossa união a Cristo é que também fomos mudados. Não são apenas os pecados que são perdoados, não é apenas Deus, que faz vista grossa às nossas transgressões, dá-nos uma graça nova em Jesus Cristo, que é a graça de sermos filhos. Claro que a vivemos na história, numa história ainda marcada pela possibilidade da recusa, numa história onde nós devemos nos aperfeiçoar e tornar-nos dignos daquilo que nos é oferecido como dom a esta graça da filiação. E é por isso mesmo que falo aqui. A santidade não, e sobretudo para nós católicos, isto é uma experiência muito clara, não é um talvez, não é uma lotaria que vai haver no final a dizer quem é bom ou quem é mau. Não, é um dom. Tornamos-nos filhos, então vamos atualizar e tornar pleno esta condição de filhos, porque um dia vamos perceber a grandeza do próprio Deus, porque o veremos tal como Ele é. Até que ponto esta condição de filhos, Padre Nélio Pita, é determinante para a concretização da experiência crente, para os encontros litúrgicos, para todas as dimensões religiosas? É interessante que João começa precisamente por fazer uma constatação. Somos filhos de Deus, de facto. Somos filhos de Deus, somos consagrados. E essa experiência da filiação é que faz-nos aproximar de Deus. É a experiência de sermos amados como filhos únicos de Deus. É o sentimento de estarmos como se fôssemos realmente pessoas muito especiais, e somos pessoas muito especiais, mas também vivendo em comunhão uns com os outros. E penso que se nós não fizermos essa experiência da filiação, digamos que não existe a experiência de Deus. Aquilo que humanamente é possível dizer sobre a nossa relação com Deus é exprimido numa linguagem filial. E isso é muito importante. Mas ainda, às vezes é muito bonito nós ouvirmos dizer que tu pareces com teu pai. Era muito bonito que nós pudéssemos ouvir outras pessoas dizerem tu por seres cristão, pareces com teu pai. A tua forma de agir assemelha-se à forma de agir do Pai do céu. Misericordioso, lento para a ira, rico de misericórdia, portanto compreensivo. Esta é digamos,
o objetivo final da experiência cristã. Até porque o texto também fala disso, né? Seremos semelhantes a Deus. Sim, sim, ser semelhantes a Deus. E é nisso que consiste a santidade, que a nossa forma de ser espelhe o ser divino. De forma extraordinária ou no nosso cotidiano? No nosso cotidiano. Podemos dizer que há em nós também partes que espelham não o ser divino. Há em nós, digamos, pelo menos em potência, sementes de mal que espelham às vezes o mal. Existe essa realidade. Mas a vivência cristã é esta luta constante para que possamos vencer este combate e para que a nossa vida seja um reflexo concreto da ação de Deus neste mundo. Em cada circunstância concreta, porque não é uma coisa no abstrato, é na minha circunstância, como padre, como pai de família, como trabalhador, como pessoa que está neste mundo e caminha neste mundo. Desafios que emergem dos textos que se escutam nas Eucaristias deste domingo, que agradeço terem estado aqui a analisar, para um dia em que a Igreja Católica propõe na sua liturgia que se celebrem todos os santos. O programa Eclésia fica por aqui. Mais logo, acompanhe-nos também na Antena 1 pelas 22h45. Votos, boa tarde, bom fim de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.